Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Eu sou o professor Isaac Neto e estamos aqui para dar continuidade ao vídeo passado, que eu falei sobre o auto-perdão. Você se perdoar, você realmente compreender que a personalidade que você tem, com todos os aspectos aí negativos e positivos da sua personalidade, não foi uma escolha tua. A identidade que você tem não foi uma escolha tua, é algo que você herdou geneticamente e algo que você aprendeu, digamos assim, na infância. Algo que foi formado, 50% genético e 50% foi formado na tua infância. E aí formou-se a tua personalidade e você não teve nenhuma participação consciente disso. Quando a tua capacidade consciente amadureceu, você já era um adulto, e aí a tua personalidade já estava formada, já estava organizada e estruturada. Então, geralmente é assim que acontece, geralmente não, é assim que acontece as coisas. Quando nós nos tornamos adultos, quando nós estamos com a nossa faculdade racional amadurecida, aí nós percebemos, começamos a perceber, alguns começam a perceber muito cedo, outros começam a perceber muito tarde, mas enfim, quando nós estamos com a nossa capacidade lógica, racional, a nossa consciência está amadurecida, a gente começa a perceber os nossos padrões mentais negativos, nossos padrões emocionais negativos. E é aí que também começamos a perceber os nossos problemas, que quase todos eles são causados pelos nossos padrões mentais. E dando continuidade ao vídeo anterior, eu falei da importância de você se perdoar, a importância de você realmente perdoar a si mesmo, né? Chegar a essa compreensão que a tua identidade, a tua personalidade não foi você quem construiu, não foi você quem moldou, não foi você que organizou. Então você precisa realmente perdoar todos os seus aspectos negativos, todos os tuas crenças, teus pensamentos destrutivos, tuas emoções destrutivas. Aprenda a se perdoar, comece a exercitar o perdão, o auto-perdão. Uma vez que você chegou a essa compreensão, é a hora de você começar a perceber a tua sombra. É a hora de você começar a perceber a tua sombra. Essa palavra, esse termo, sombra, ele foi usado por Jung, né? Carl Jung, um grande psicanalista, né, suíço, do século XX, século passado. E Jung, ele percebeu que nós, né, nossas emoções negativas, nossos sentimentos negativos, cria dentro da nossa mente um estado obscuro de infelicidade, de angústia, de ansiedade, um estado de limitação, de medo. Né? Isso varia de indivíduo para indivíduo, isso, claro, varia a intensidade. Quando a pessoa tem essas emoções, tem esses sentimentos num nível muito elevado, você tem aí os depressivos, as pessoas que sofrem com depressão. São pessoas que têm níveis de ansiedade, de angústia, de tristeza, de melancolia, níveis muito altos. E Jung chamou isso de a sombra. Né? Todo mundo carrega aí dentro de si, dentro da sua memória, todo mundo carrega aí na sua personalidade um aspecto negativo, limitante, que ele chamou de sombra. A nossa sombra, né, nossas emoções negativas, nossas crenças negativas, a nossa sombra, nós projetamos ela na nossa vida. Nós projetamos ela no nosso trabalho, nós projetamos a nossa sombra nas nossas relações, nos nossos relacionamentos, nos nossos afazeres, nos nossos filhos, no nosso cotidiano. Nós projetamos a nossa sombra, nosso lado negativo,
na nossa vida, de uma forma em geral. Então, para onde quer que nós vamos, seja lá para onde você for, você leva com você essa sombra, esses aspectos negativos. E você sai projetando isso à tua volta. Você sai enxergando negatividade onde não existe, que nada mais é do que uma projeção daquilo que você carrega na sua memória. Isso é muito evidente, isso fica muito claro de se observar. Infelizmente, eu tenho que dar exemplos, mas infelizmente eu tenho que dar alguns exemplos, mas isso fica muito evidente naquelas pessoas que sofrem de depressão, pessoas que sofrem com fobias. Isso é muito evidente. Você percebe que essas pessoas, elas têm um relacionamento com a vida extremamente difícil. A gente percebe que essas pessoas têm um relacionamento com a vida de uma forma geral, um relacionamento extremamente pesado. Tudo é muito difícil, tudo é muito complicado, tudo é muito árduo para essas pessoas. Viver é muito árduo para essas pessoas. Aí eu te pergunto, a vida é difícil? A vida é árdua? Ou são essas pessoas que trazem na própria memória? Essas pessoas trazem na própria memória emoções, sentimentos, memórias, crenças, ideias extremamente pesadas, carregadas e projetam na vida. É isso que a gente tem que questionar. Eu estou levando esse conhecimento aqui para vocês de uma forma que você entenda na prática. Será que a vida é tão difícil mesmo? Porque a gente observa pessoas que levam... Tem muita gente que leva a vida numa boa. Tem muita gente que leva a vida de uma forma leve. As coisas fluem para essas pessoas. Todo mundo conhece alguém assim, que tem uma vida tranquila, está sempre de bem com a vida, ela transita pela vida com uma leveza, com uma tranquilidade, e as coisas fluem, as coisas dão certo para aquela pessoa. Todo mundo conhece alguém assim, todo mundo conhece alguém o contrário, o oposto. Nada flui para aquela pessoa, nada anda. Então, o que é isso? Cada indivíduo tem a sua personalidade, e a personalidade de cada indivíduo carrega aí dentro dela inúmeras crenças, inúmeros pensamentos e sentimentos, que é fruto da genética e da infância da pessoa. E isso aí, quando é muito pesado, cria uma sombra extremamente difícil da pessoa viver com ela. Tem um escritor, aquele escritor famosíssimo que escreveu O Poder do Agora, Eckhart Tolle, é um alemão que hoje vive no Canadá. Ele escreveu O Poder do Agora e ele escreveu O Despertar de uma Nova Consciência. E ele chama isso, que Jung chamava de sombra, ele chama isso de corpo de dor. Corpo de dor, que nada mais é do que as nossas emoções negativas. Então, tudo isso que eu estou te falando é para levar o seguinte para você. Fique atento com o teu nível de negatividade. Todos nós temos um grau, um nível de negatividade emocional, que nós projetamos isso na nossa vida. Nós levamos isso para a nossa vida. Levamos essa energia negativa de medo, angústia. Se você pegar esse corpo de dor, se você pegar essa sombra, se você pegar esse negativismo e você destrinchar ele, aí você vai perceber que ele é nada mais, nada menos do que um conjunto de medo, angústia, ansiedade, insegurança, tensão, tristeza, desesperança, melancolia. Você vai perceber que o que Jung chamava de sombra e que o Eckhart Tolle chamava de corpo de dor, você vai perceber que nada mais é do que um conjunto de emoções negativas que está na tua personalidade.
Algumas pessoas têm essas emoções extremamente acentuadas. Os depressivos, as pessoas que sofrem com transtorno de fobia, são as pessoas que têm esse corpo de dor, essas emoções negativas muito acentuadas. Existem aquelas pessoas que têm isso aí num grau médio. São as pessoas que transitam aí pela vida de uma forma mais ou menos dolorosa, mas elas levam a vida. E tem aquelas pessoas que têm esse corpo de dor, têm essa sombra, um nível muito baixo. Muito baixo. São as pessoas que estão sempre de bem com a vida, são as pessoas que tudo parece fluir bem para essas pessoas. Então eu quero que você comece a tomar consciência das tuas emoções negativas, dos teus sentimentos negativos, principalmente do seu medo interior, né? Do que você tem medo e qual o grau desse medo. O que é que te causa medo na vida? O que é que te paralisa na vida? E qual o grau dessa paralisia? Então, emoções como medo, como culpa, angústia, são as emoções que você precisa ficar, tristeza também, claro, são as emoções que você precisa ficar extremamente atento. Tome consciência dessas emoções. Elas estão aí. Em algum grau, elas estão aí. Se você tem uma vida, se você está sempre reclamando da vida, se você está sempre com aquele discurso de que as coisas não fluem para você, se você está sempre com aquele discurso que as coisas não andam, não caminham, nada dá certo, tudo é muito difícil, o seu corpo de dor, a sua sombra, a tua negatividade interna está num nível relativamente alto. Então é necessário que você perceba isso, tome consciência disso. Observe a tua vida como está. Se nada está fluindo, significa que a tua negatividade está num nível muito alto. E você precisa mudar essa polaridade. Eu falei nos vídeos anteriores que nós carregamos uma assinatura energética. O corpo de dor é a tua assinatura energética. A sombra que você tem aí é a tua assinatura energética. Essa assinatura energética é uma onda eletromagnética que você está sempre emitindo. Essa onda eletromagnética de polaridade, de vibração negativa, ela vai entrar em ressonância com outras ondas de mesma frequência, que vai aumentar o teu sofrimento, vai aumentar os teus problemas. Então, quando a gente fala na lei da atração, por exemplo, você vai ter que mudar você vai ter que mudar essa polaridade da tua personalidade. A sua personalidade tem uma carga emocional, é uma carga energética, e se ela for negativa, você vai ter que mudar essa carga, essa polaridade energética. Você vai ter que mudar isso. Mas antes de mudar essa carga emocional negativa, primeiro você vai ter que tomar consciência dela, você vai ter que perceber isso, observar isso, destrinchar essa negatividade, quais são as emoções, quais são os sentimentos, destrinchar mesmo. Gente, a gente está vivendo hoje, é um comentário que eu quero fazer aqui. Nós estamos vivendo hoje de um lado, algo muito bom, muito positivo, a internet, todas as redes sociais, YouTube, principalmente. A gente está vivendo uma época fantástica, onde as informações elas são passadas numa velocidade incrível. Se você tem fome de conhecimento, se você tem sede de conhecimento, hoje, poxa, é maravilhoso você ligar a internet, você ligar o YouTube, e ali você tem todo tipo de informação que você queira ter acesso. Então a gente está vivendo uma época muito legal nesse sentido. Mas é necessário que a gente tenha cuidado. A gente está vivendo uma fase onde tudo é tão rápido, a informação ela corre tão rápida, tudo está acontecendo tão rápido,
que a gente cai no engano de acreditar que a evolução humana, a expansão da consciência humana, ela acontece também com essa rapidez. E isso é um engano. Eu vejo na internet muitas coisas interessantes, mas também vejo muitas promessas de uma mudança muito rápida, de uma evolução muito rápida, de uma transformação muito rápida, de um crescimento muito rápido. Olha, pode acontecer sim, claro. Pessoas que já estão ali perto de um salto quântico de consciência, pessoas que estão no limiar de uma mudança radical psicológica, pode acontecer. Pode não, acontece. Existem essas pessoas que estão aí no limiar, né, faltando assim, algo muito pouco para um grande salto de consciência, um grande salto na transformação da própria consciência. Existem pessoas que estão nesse nível, que estão nesse estágio, mas não se iluda. A grande maioria das pessoas, a esmagadora maioria das pessoas, elas estão longe disso. O processo de expansão de consciência, de mudança, de transformação interior, psicológica, é um processo que envolve trabalho, foco, disciplina, autoobservação. Então, eu estou aqui gravando esse vídeo, passando essas informações para você, e eu quero deixar muito claro, você é extremamente capaz, dotado de todas as capacidades e potencialidades para mudar a tua vida, para governar a tua vida. Você é dotado disso. Deus, o universo, o Ser Supremo, a consciência do universo, o Espírito Universal, seja lá como você queira chamar, deu a você esse poder de ser o autor da sua vida, o criador da sua vida. Mas você vai ter que trabalhar um bocado. Você tem uma mente aí extremamente complexa, você tem uma personalidade complexa, e você vai ter que compreender essa personalidade, você vai ter que compreender essa mente. Depois que você compreende, você passa a ter autoridade sobre essa mente, sobre essa personalidade. Aí sim, você vai ser o dono do seu destino. Mas você tem um trabalho a fazer. Então, quando eu digo aí para você começar a se observar, começar a destrinchar as tuas emoções, a tua sombra, o teu corpo de dor, comece a destrinchar aí o teu negativismo, comece a perceber ele no teu dia a dia, né? Comece a perceber como você lida com o teu trabalho, com as situações da vida, com as circunstâncias da vida, qualquer coisa, coisas pequenas, coisas grandes, como é que você lida com isso? Você tem um trabalho para realizar, como é que você lida com esse trabalho? Você tem algo para fazer, você tem prazos, você tem coisas para entregar, como é que você lida com isso? Como é que você lida com a tua família? Como é que você lida com a tua esposa, com o teu esposo? Como é que você lida com os teus filhos? Você é amoroso, é amorosa? Você é tolerante? Como é que é a tua relação com o mundo? Como é que é a tua relação com as pessoas? Observe isso. A forma como você trata o mundo, a forma como você trata as pessoas, a forma como você trata as coisas, os objetos. Porque tudo isso faz parte da vida. A forma como você trata tudo isso, a vida trata você. Então comece a perceber tudo isso. Comece a observar e destrinchar. A palavra é essa. Comece a destrinchar. Que emoção é essa? Que sentimento é esse? Que emoção é essa que surge em mim, que às vezes assume o controle da minha mente? Que sentimento é esse? Qual a crença que está por trás disso? Isso é evoluir. Isso é crescer. Isso é começar a tomar as rédeas da própria vida. Ok? Grande abraço a todos. Já estamos chegando a 20 minutos. No próximo vídeo a gente dá continuidade. Grande abraço.